Fala pessoal do CG Info, estamos de volta com mais um CG InfoCast, nosso quadro aí, 3 perguntas e 1 dica. Hoje estamos com um cara aqui super divertido, descontraído e que a gente já aprontou algumas aí pelo mercado, que é o Thiago Campos. E aí, Thiago, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei quando vão ver esse vídeo, mas obrigado por comparecer aí na nossa gravação aí. boa, boa, pessoal. Legal. Tiagão, a gente já trabalhou um período longo junto na época da Asper, né? A gente fez vários Sim. projetos juntos. Tiago é pré-vendas, é engenheiro, já trabalhou com soluções de observabilidade, né? Da Dynatrace. Teve uma longa trajetória aí na Asper, que é um grande integrador. A gente trabalhou na época com CyberArk e outras soluções juntos. E hoje ele é engenheiro sênior, né? Engenheiro de pré-vendas da Transmit Security. Tiagão, nosso quadro aqui. Então, para a gente não se alongar muito, primeiro de tudo, vamos falar da origem. A gente trabalha aqui com cibersegurança, a gente mexe com várias soluções de tecnologia, mas conta pra gente, como é que você veio parar nesse mundo de cibersegurança aí? Legal. Cara, eu costumo dizer que cibersegurança, pelo menos até um ano atrás, assim, era uma caixa de Pandora, né? Era uma operação secreta ali, que ou você quer de paraquedas ou você estava muito bem fundamentado para perseguir. E você comentou, né, da minha história com observabilidade na Dynatrace. E, cara, lá eu conhecia aplicações por dentro, né? Então, eu via métodos funcionando, chamada de banco de dados, métodos de terceiros. Então, eu tinha o modelo OSI ali na mente. E aí, né, trabalhando na Dynatrace, eu conheci algumas pessoas desse mercado, né, algumas você também conhece, Sim. e essas pessoas fundaram a empresa que veio a se tornar a Asper, foi adquirida pela Asper. Então, nesse embrião, eu fui convidado a assumir a cadeira de pré-venda e ali embarquei, né, na cibersegurança. Isso foi em 2018. Então, muito da minha experiência por conhecer aplicações e conhecer as camadas, né, que fazem uma informação aparecer na tela, né, desde o começo, me ajudaram muito a compreender as tecnologias. Então, a partir disso, eu vim aprendendo. Nos conhecemos quando você estava na Sim. CyberArk, né? Então tive que focar em identidade ali também. Hoje eu sou especialista de identidade, né? Tanto com força de trabalho quanto com cliente também, certo? E basicamente eu comecei assim. Foi acontecendo, as oportunidades foram chegando. Eu nunca tive problemas com aprender coisas novas, então uma coisa levou a outra. Então, foi muito legal. Não, legal. E aprender coisa nova é um pouco da nossa dinâmica, né? Absolutamente. E já no gancho da próxima pergunta, eu sei que vai ter a ver com isso. Cara, o que você mais gosta nessa nossa área de cibersegurança? Cara, é justamente essa promoção de desafio, né? Aí, Porque, tá vendo? assim, trabalhei em revenda, né? Então, quando a gente fala de revenda, tem um portfólio gigante de produto. Se você não está bem preparado, né, sendo pré-venda, você perde as oportunidades de manter as portas que o seu vendedor abriu. Então, qual é o caminho natural? Posso até ensejar isso para quem quer ser pré-venda também. Cara, a gente está sempre aprendendo. Então, uma disciplina, né, ela evolui e aí ela agrega outras disciplinas do passado, ou então vira algo totalmente novo. E quando você percebe, você nunca sabe tudo, você está sempre aprendendo o tempo todo. E o que te torna maduro nisso é justamente essa capacidade de gostar do novo, né? E não só tolerar, mas investir o seu tempo em fazer isso acontecer. Não obstante, eu tenho uma série de artigos que eu posto na minha rede social lá do LinkedIn, porque eu uso esses artigos para poder aprender de um jeito mais rápido. Então, esse foi o meu método. Eu vou vendo a tecnologia nova, estudo sobre ela, aprendo e propago conhecimento, né, para ter isso fresco na minha memória também. E é muito legal que hoje em dia, já de muito tempo, a gente já faz isso há muito tempo, mas é a história de produzir conhecimento, produzir um conteúdo. Eu, por exemplo, agora há muito tempo já faço vídeos, produzo esse canal, mas escrever artigos é um negócio muito interessante na nossa área, né? Porque assim, é um conhecimento muito dinâmico, né, cara? Então, assim, a gente tá vendo coisa nova, problema novo, ataque novo, toda hora, né? E, cara, você trabalha,
tem família, faz seus artigos, entre outras coisas. E como é que você concilia tua vida pessoal, saúde mental, trabalho, nesse nosso mundo aí tão dinâmico de hoje? Cara, essa é uma excelente pergunta, porque geralmente, você ainda falou sobre conciliar, né? Mas geralmente as pessoas perguntam assim, cara, como é que você separa uma coisa da outra? E Não basicamente o separa. segredo é que a única coisa igual entre o trabalho e estar em casa é você mesmo. Então, não existe uma diferenciação de quem você é como indivíduo no trabalho ou em casa. Se você tem essa diferenciação, você está fazendo errado. Então, como a família é minha prioridade, né, e eu sou a mesma pessoa, obviamente eu trato o trabalho como eu trataria, né, na minha família. Ambos com nível alto de qualidade, de entrega, devoção, até porque eu preciso ter os dois em harmonia, porque um garante o outro. Né? Se eu não tiver com a cabeça boa, eu não vou trabalhar bem. Se eu não trabalhar bem, minha família não vai estar legal. Então, é basicamente ser a mesma pessoa e compreender os níveis de importância e necessidade daquilo. Às vezes a entrega tem que ser maior no trabalho, né? Às vezes o filho vai dormir sem ver a gente, mas assim, são passos que a gente dá de cada vez e compreensões ali no todo. E é algo que a gente concilia, né, a gente não consegue separar um do outro totalmente e um vai ser afetado pelo outro, você mesmo disse, né, cara. Exatamente. E seguindo essa linha, carreira, saúde, família ou qualquer outra coisa, aí o espaço é seu. Cara, dá uma dica para quem está vendo aí nosso vídeo, para quem está vendo o nosso canal, uma dica de qualquer coisa que você ache legal aí. Legal, legal que é abrangente, né? Bom, eu vou contextualizar um pouquinho, tá? Mas assim, a minha carreira ela foi o que me proporcionou ter uma vida muito melhor, né, do que, vamos dizer assim, estava planejado para ser. E Tava planejado é boa, né? porque a gente chega no mundo assim, ou é muito bom ou é esquisito, né? É complicado. No meu caso, não ia ser tão fácil. E por acaso, né, eu tive uma coisa boa que o meu pai, ele já trabalhava com tecnologia nos anos 80. Legal. A parte de suporte, novel e tudo mais, né, ele trouxe isso para mim. E isso me deu algumas facilidades. Eu não conheço o modelo OSI só porque eu trabalhei com observabilidade, mas eu sou micreiro desde criança. Assim, eu mexi em computador, fazia a placa voltar a funcionar, e essa chama é que é a minha dica, né? Quanto mais interesse você tem, mais foco você vai dar e melhor você vai se sair para qualquer coisa da vida. Explicitamente sobre trabalho, se você tem a capacidade de traduzir o que é difícil para o que é fácil, ao mesmo tempo que você tem vontade de fazer o que ninguém faz, cara, você está feito em qualquer área de tecnologia. Foi assim, está sendo assim com a IA, foi assim com a cibersegurança, com a observabilidade, né, com um AD lá no começo do meu pai, por exemplo, foi limpando placa com sabão. Então, se você sabe o que, para onde você quer ir, você vai saber fazer do jeito certo. Então, não precisa se amarrar a essas coisas de você tem que fazer uma faculdade X, você tem que fazer a sua carreira como o coleguinha do lado fez. Não é, cara. Você tem seu tempo, você tem suas capacidades, e no fim das contas, a grande dica é: use suas capacidades e não seja um cuzão ou bundão. Não, isso é uma regra de ouro, né, você vê que ajuda muito a você desenvolver e atrapalha muito quem trabalha com você, né, se você É, não seguir essa regra. E exatamente. e cara, seguindo na sua linha, esses dias eu estava vendo algo que a gente faz naturalmente, porque a gente treinou bastante, mas eu estava vendo que existem cursos de storytelling, que a pessoa Sim. aprender a contar uma história ou desenvolver uma narrativa em cima de um produto, e eu acho que para quem quer ingressar nessa área que eu estive há pouco tempo como engenheiro e você ainda está, deve, deve pensar em outros ares, se eu bem conheço, mas o storytelling é muito importante, não é só entender tecnologia, mas a comunicação na nossa vida é um ponto chave, né, cara? Sim, eu fui gerente da área de pré-vendas da Asper e esse era o passo mais importante que o meu time dava. Né? Eu sempre falava com eles: olha, não adianta você ser o melhor técnico do mundo se quem vai comprar de você não é um técnico. Então, assim, por vezes você tem que contar uma história, obviamente com toda a veracidade, né, com toda a verdade do mundo, Lógico.
mas uma história que faça com que a pessoa compreenda. Então, storytelling é tradução também, né? É você olhar para o que ele está pensando em almejar e ser competente tecnicamente o suficiente para fazer com que ele entenda, né, do que se trata aquele projeto. Grande parte das oportunidades comerciais só acontecem depois que você mantém a porta aberta. Ou seja, o vendedor conseguiu a oportunidade, o pré-venda, tecnicamente, né, consegue ser competente ali para fazer a oportunidade continuar acontecendo. E esse kit aí tem um nome, né? Soft Skills. É você conhecer além da tecnologia, né? Você tem alguns conhecimentos que você não consegue estudar, basicamente. Você tem que adquirir de outras formas, né? Perfeito, é isso aí. Tiagão, muitíssimo obrigado aí por conseguir um espacinho aí nessa sua agenda. Obrigado aí pela participação e logo, logo novidades aí virão. Então, cara, Obrigado. um Junto, abraço. meu amigo. Valeu, Valeu. Tchau, pessoal. tchau. Tchau.